As motocicletas proporcionam uma viagem rápida e econômica comparada aos carros, e por conta disso, tem atraído muitos condutores que utilizam o transporte, inclusive, como uma fonte de renda. Atualmente, 28% da frota brasileira de veículos é formada por motocicletas, motonetas ou ciclomotores. Dados que podem ser ainda maiores no futuro e atingir 30% em 6 anos. É o que retrata a pesquisa da Secretaria Nacional de Trânsito, avaliada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. A gente teve uma pandemia e um pós-pandemia onde a gente teve um aumento nos serviços de delivery, mas muita gente também deixou de usar o transporte público pelas deficiências que o transporte público no Brasil apresenta e buscaram a motocicleta como alternativa de deslocamento, por ser um veículo ágil, mais acessível do ponto de vista econômico, mais fácil de aprender a conduzir do que um carro, por exemplo. Então, esse crescimento da frota se deve a isso, as pessoas buscaram essa alternativa e a fiscalização, a gestão de trânsito de uma forma geral não acompanhou esse crescimento. Então, a gente tem as pessoas comprando as motocicletas, mas não buscando o processo de habilitação, porque muitas vezes a fiscalização não proporciona, não induz esse processo. E o impacto do número de motos nas vias reflete nesses comportamentos irregulares. No levantamento feito pela Senatran, 53% dos proprietários de motos no país estão com a carteira de habilitação inválida por diferentes motivos. Existem dois desdobramentos, com relação à segurança que a gente tira de conclusão desse estudo. O primeiro é que esses condutores, eles não passaram por um processo formal de habilitação. Então não tiveram a oportunidade de acessar informações com relação às regras de trânsito, a legislação, os desdobramentos de um comportamento inseguro. Então tem essa primeira deficiência na parte de capacitação mesmo. Por mais que essas pessoas tenham uma habilidade para conduzir esse tipo de veículo, ele não tem acesso à informação completa, essa relação formal entre a sua responsabilidade e as regras de trânsito. E um segundo desdobramento com relação a isso é a sensação de impunidade. Como são pessoas que não têm habilitação e que não estão sendo abraçadas pela fiscalização, a fiscalização não está chegando nessas pessoas, essas pessoas cometem infrações e a sensação de impunidade aumenta a motivação para um comportamento inseguro. Então você tem um aumento, e o próprio estudo traz isso também, um aumento na sinistralidade ou no grau de risco, e no impacto nos sinistros de trânsito, nos óbitos em função do trânsito, muito grande. Então esses são os dois principais desdobramentos dessa condição ou dessa situação que o país está passando. Por outro lado, segundo a Polícia Militar, o órgão mantém a fiscalização de forma constante e esclarece as notificações aplicadas. Nós podemos deparar com o condutor que realmente não é habilitado, então ele configura a infração do CTB de não ser habilitado, que é uma infração com punição de multa. Essa multa vezes 3, que vai dar R$ 293,47 vezes 3, por volta de R$ 880. E caso ele não seja habilitado, ele vai ter que apresentar um condutor devidamente habilitado para retirar esse veículo, e caso não apresente, o veículo será removido ao pátio. Igualmente, categoria diferente. Então, por exemplo, ele está conduzindo uma motocicleta, mas tem habilitação categoria B, ou seja, ele pode dirigir veículo de 4 rodas. Então, também é uma infração, essa já é passível de multa vezes 2. Então, dá por volta aí de R$ 440. Então, da mesma forma, ele vai ter que apresentar um condutor habilitado para retirar. Ocorre também que se esse condutor não habilitado ele gerar perigo de dano, ou seja, tiver alguma conduta anormal na via pública, ele também comete crime. Então, esse condutor vai ser conduzido ao DP. Ainda segundo a pesquisa, mais de 39 milhões de pessoas no Brasil possuem a categoria A para obter a direção nas vias. Deste número, 75% são homens, sendo mais de 11 milhões de cidadãos com perfil entre 30 a 39 anos e cerca de 10 milhões na faixa etária dos 40 aos 49 anos.
De acordo com o CEO do Observatório Nacional de Trânsito, os gestores públicos e a população em geral necessitam realizar um trabalho integrado para minimizar acidentes e preparar a mobilidade urbana mais segura para os próximos anos. Os usuários, eles são vulneráveis. Então tem uma parte que é relacionado ao comportamento desses motociclistas, né, um comportamento inadequado, mas também quem está no entorno não está olhando para esses motociclistas como usuários vulneráveis. Então o que isso quer dizer? Os gestores públicos precisam olhar agora para a infraestrutura, para as vias e entender que o crescimento desse tipo de usuário, dessas motocicletas, demanda adaptações na infraestrutura. A gente precisa ter uma via, uma rua, uma estrada que perdoe um erro, né, porque esses motociclistas, a partir de uma determinada velocidade, fatalmente, né, vão vir a óbito numa ocorrência dessa. Então é uma responsabilidade compartilhada entre todos. A gente tem induzido, né, com base nos conceitos mais modernos de segurança no trânsito, essa relação de responsabilidade compartilhada. Então o poder público tem um papel fundamental nessas políticas públicas, a iniciativa privada também tem a sua parcela de contribuição, a sociedade em geral precisa olhar para esse assunto e entender que é um assunto relevante, que a gente está correndo muito risco enquanto sociedade se a gente não fizer nada. Então é uma responsabilidade compartilhada entre todos nós.